Hoje é a aula de redação e sobre o uso correto dos termos. Então, vamos lá, vamos dar início. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início. Hoje a gente vai dar início um pouquinho mais cedo na nossa aula, tá? Daí eu libero vocês mais cedo também. Qualquer coisa. Só um pouquinho. Apesar que eu coloquei lá no link da sala para a gente dar início 8h30, né? Mas eu já vou explicando para vocês. Ó, sobre usar a com o H e o acento, que a gente viu na semana passada, a introdução desse tema, que trata sobre o a derivado do verbo haver, que significa tem, tá bom? E o a normal, que é o a artigo, que a gente usa muito mais do que o a haver, né? É o a artigo a gente usa. Então, qual que diferencia um do outro? A diferença é que o a, sozinho, sem o h, é o artigo definido, usado antes de substantivo, indica um fato que irá ocorrer ou uma ação futura. Também é usado quando indicar distância, tá? Então, quando tiver distância ou ação futura, ou as demais situações em que usa a artigo, é empregado o a artigo, tá? Exemplo, daqui a 3 anos morarei na África. Então, se é daqui a 3 anos, indica o quê? Depois? Aqui, ó, uma ação futura, né? Então, é uso do a artigo. Então, daqui a 3 anos, eu morarei na África, uma ação futura. Estamos morando a 5 quilômetros da rodoviária. Então, o que é a 5 quilômetros? Indicar distância. Indicar distância, né? Então, você está indicando distância, a gente faz o uso do a artigo, tá? AH, que é derivado de haver, é usado quando for verbo haver, porque ele é o derivado de haver, né? No sentido de existir, também usado nas orações que indicam tempo passado, substituído por faz. Então, o haver é o verbo. Então, o verbo haver, ele indica existência. Então, a gente substitui ele por faz. Aí, no exemplo, fica assim: há um modo mais fácil de resolver. Então, a gente consegue substituir o a por faz, ou por existe, ou por tem. Então, quando você consegue fazer essa substituição, significa que o a é o a de haver, com h e acento agudo, tá? Dessa forminha aqui. Então, se a gente pegar essa frase, exemplo, há um modo mais fácil de resolver, e substituir o a por existe um modo mais fácil de resolver, então a gente substitui então significa que na frase o uso não é do a artigo, o uso é do a derivado do verbo haver, que é o a escrito com h e acento agudo, certo? Certo. Agora aqui no segundo exemplo. Há muito tempo que não o visito. Substitui por faz. Tem como substituir por faz muito tempo que não o visito? Tá. Tem, né? Sim. Então, se esse a é indicativo de fazer, ter, algo nesse sentido, então o a é derivado do verbo haver e não há artigo, tá? Há 2 anos que eu não tirava férias. Faz 2 anos que eu não tirava férias.
Então, pra substituir. também dá para Professora, substituir. Oi? professora, no nosso caso, a gente ficou 2 anos de férias, né? Oi? No nosso caso, a gente ficou 2 de férias, 2 anos 2 anos. de férias. É por conta da pandemia, né? Então, É verdade. no nosso Mas caso, vocês não ficaram de férias completamente. Praticamente fala também assim, teve de as aulas de positivas. ficar em casa, eu falo. Era para ter estudado Mas eu estudei, né? de forma remota, era para ter estudado, mas Como assim, não foi remota? férias, né? Ótimo. Mas É. é nesse sentido que você falou. É quase isso aí, tá? Foi quase uma Agora, férias de 2 anos. foi mesmo. Muita coisa atrasou na vida da Pro também, por As conta da coisas ruins pandemia. o sonho ruim dos professores. Muita coisa ficou assim atrapalhada, né? Na vida de todo mundo. Mas a gente está aqui para vencer, para lutar, para progredir e sempre utilizar do campo que a gente está, né? Da situação que a gente está, para tirar o melhor proveito, aprender. Isso que é importante, é por isso que nos é dado a prova, tá bom? Prof, deu intervalo, a Júlia Miranda disse. Não tem intervalo. Intervalo, vocês já sabem, eu já falei mais de uma vez, o intervalo é 9h15 o intervalo. 9h15, tá? Oxe, Isso, Kaique, isso mesmo, que 9h15. horas são? Obrigada. Que horas são? 8h30. Ah. E, gente, a hora que for o intervalo eu vou falar, tá? Agora nós temos aqui o a, que é a junção do artigo com preposição a, tá? E aí, quando tem a junção do artigo com a preposição, o a, ele vem com um indicativo de crase, que é esse acento, que é o acento agudo, só que ao contrário, tá? Então, como que a gente vai entender isso? Acraseado é a união da preposição a com o artigo definido a. Então, a gente usa antes de verbo que indiquem destino, tá? Isso é um dos exemplos. Então, exemplo Professora? 1. Oi. O acraciado também é usado para não ficar. Para o quê? Semana que vem eu vou à Europa. Não é para fazer isso. Isso mesmo. Você viu que na sonoridade você tem 2 As? Por quê? Porque é um A artigo e é um A de preposição. Então, para não falar os 2 As, né? Para não ficar errado, a gente coloca um A e usa a crase. E daí indica que vai a algum lugar. Tá? Então, no primeiro exemplo, só um pouquinho, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Professora, Então, no primeiro... Oi, posso ir ao banheiro? pode sim, mas vai rapidão, tá? Hum, Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Semana que vem, vou à Europa. Vocês entendem que existem 2 As? Aí, além disso, também é uma palavra feminina. E aí você faz o uso do a com o indicativo de crase, o acraseado. Segundo exemplo, vou à Bahia. Eu vou à Bahia. Também uso de a craseado. Segunda regra, o acraseado também é usado antes de palavras femininas. Então, Europa, Bahia, praia, são todas palavras femininas, tá? E não tem crase
não tem acraseado antes de palavras masculinas, tá bom? É importante frisar isso para vocês. Então, ó, fomos à praia. Praia é uma palavra feminina e também indica destino, tá? Então, é o uso do acraseado. Aí vem aqui, terceira regrinha para vocês decorarem. Sobre a crase obrigatória. À noite, à medida que, à tarde, às pressas. Ó, o acraseado pode ser no plural também, tá bom? Voltei. Ah, foi rapidão, que bom. O o acraseado ele pode ser usado em palavras no plural também, tá? Então, ó, às pressas, à direita, às vezes. Então, sempre que tiver esse grupo de palavras que vocês estiverem falando, tem acraseado, tá bom? Ou estiver escrevendo à noite, à medida que, à tarde, às pressas, à direita, às vezes. É interessante vocês decorarem isso aqui, tá? É bem importante para que vocês possam redigir um texto e incluir o acraseado, porque com certeza na redação de vocês vão sentir a necessidade de ter crase em alguma frase, tá? Em alguma Professora, oração. Oi? você pode postar no WhatsApp para o meu pai imprimir? Para o quê? Para imprimir. Tá bom, eu posto sim, tá bom? As regrinhas, né? É. Então, tá bom. A quarta regrinha, tá? Na indicação de horas, usa-se crase antes de numeral cardinal que indicam horas exatas. Então, exemplo, termino meu trabalho às 5. Exemplo, nossa aula começa às 8h30. Nosso intervalo é às 9h15. Então, esse às que vem antes da hora, nós usamos a crase nele, tá bom? Saio da escola às 12h30. Se eu tivesse só a título de conhecimento, para vocês saberem, é meio-dia e meio ou meia? Meio. Como que fala isso aqui? Meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Meio-dia e meia. E agora? Termino meu trabalho às 5 e saio da escola às meio-dia e meia. Às 12h30. Isso, ó. Aqui é meio-dia e meia. Meia. Porque é de meia. Parece meia. Parece que tá falando meia. Isso. Porque é de meia hora, tá bom? Então, o correto para a gente falar é meio-dia e meia, de meia hora, e não meia hora. Tá bom? Meio-dia e meia. Isso. Entenderam? Sim. Então, já é mais uma coisa que vocês acrescentaram aí no conhecimento de vocês, tá bom? Então, saio da escola às 12h30. Então, tem o A craseado. E meio-dia e meia hora. Tá? Observação. Quando, porém, acompanhada de preposição para, desde, após, perante, com, não se usa crase. Então, outra regrinha.
Exemplo, ficamos na sala desde as 12 horas. Então, veja que aqui nós temos a regra, que é indicação de horas, usa-se crase antes de numeral cardinal. Então, aqui nós temos um numeral cardinal, ó. Então, se a gente visualizar só essa parte da frase, a gente teria o uso da crase. Mas tem a exceção à regra, né? Quando houver quando, porém, acompanhada de preposição, aí tem que decorar para, desde, após, perante e com. Dessas 5 preposições, não usa crase. Exemplo, ficamos na sala desde as 12 horas. Então, olha aqui, ó, o desde aqui. Então, a preposição desde cai a crase. Chegamos após as 18 horas. Após. Então, tem o após, que também é a preposição que faz parte do grupo de exceção. A reunião está marcada para as 13 horas. Também a preposição para. Então, cai a crase, certo? Certo. Então, vamos para os exercícios. Exercício. Aqui já está completo, né, o exercício. Mas veja bem, ó. Diga a elas. Então, esse primeiro A é um A de artigo. Então, retomando aqui, ó. Nós temos 3 tipos. O A craseado, o A de artigo e o A de haver. Isso mesmo. Aqui, ó. A de artigo, A de haver e A craseado. Então, é para a gente colocar os 3 tipos de A aqui. Aí é A de artigo. Então, isso, A de artigo. Diga a elas que estejam daqui a pouco à porta da biblioteca. Então, diga a elas. Com acento? Oi? A de artigo com acento? Eu não entendi. Fala um pouquinho mais perto, por favor. A de artigo com acento? A de artigo com acento é o A craseado. Mas não é só A de artigo, tá? É artigo mais... Quando o A é craseado é o quê? Artigo mais... Um O A acento. craseado. A de haver. A de haver. Não, o A craseado, ele é a junção de 2 As. Olha lá. É do artigo feminino mais O A cara, mais o A de haver. a preposição. A de preposição. Quais são as preposições? As preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, perante, para, sob, sobre, traz. São todas preposições, tá? Vocês também precisam decorar isso. Ok? Ok. Então, vamos lá. Diga a elas, então esse A é A de artigo, que estejam daqui a pouco. Daqui a pouco, tem alguma regrinha para colocar? Tem substituição para fazer aqui? Por aqui, ó, por exemplo. Diga, faz, elas. Tem como substituir? Sim. Não, não tem como substituir. Quem levantou a mão? Miguel. Oi, Miguel, pode falar. Posso ir ao banheiro?
Pode, vai rápido, voando e volta voando. Tá? Então, aqui, diga a elas. A gente consegue fazer alguma substituição? Diga, Não. faz elas. Diga, tem elas. Então, não é há de haver. Certo? Certo. É há de artigo. Diga a elas. Tem necessidade de usar o a artigo mais o a preposição para falar diga a elas? Não. Então, não tem necessidade de colocar a craseado. Então, é o a de artigo normal. Agora, estejam da... É a de artigo normal. Sem preposição e sem a de haver. Tá? Então, aqui, estejam daqui a pouco. A gente consegue fazer substituição de tem, de alguma coisa? Kaique, presta atenção na aula, não é para brincar. Tá. Desculpa, professora. Aqui, a gente consegue fazer alguma substituição? É que estejam daqui a pouco. Estejam daqui a pouco. Esse a de daqui a pouco, você consegue substituir por tem, por faz? Não. Não. Então, não é há de haver. Ficaria sem sentido, né? Isso, não tem sentido. Esse daqui a pouco, a gente fala daqui a pouco ou só daqui a pouco? Só daqui a pouco. Então, também não tem... Então, também não precisa de crase, certo? Sim. Agora, daqui a pouco, a porta da biblioteca. Porta é uma palavra feminina ou masculina? Feminina. Então, quando a gente fala daqui a pouco, a porta da biblioteca, tem o a de artigo e o a de preposição, e é uma palavra feminina? É. Sim. Então, a gente tem o uso do quê? O acraseado. Do a craseado. Desculpa, gente. Isso mesmo. Tem Saúde. o uso do indicativo de crase, tá? Obrigada. Próximo. Estou aqui desde A craseado. as 8 horas, mas só poderei ficar até às 9, porque às 10 assistirei à sessão de abertura de arte moderna, precisando dirigir-me à rua 7 de abril e ir à Galeria Sansor. E agora? O tanto de A que tem? Eu acho que é só a craseado, né, professor? O primeiro é craseado? Todos craseados? Não, não todos. O primeiro só. O primeiro? Não. Então, vamos... Então, como que é a regra do A craseado? Vamos lá. Crase obrigatório tá ali embaixo. Crase, aí, ó. União da preposição a com o artigo definido feminino a. Então, temos temos o uso da crase quando acontece essas duas uniões. Primeira regra, usada antes de verbos que indiquem destino. Tá indicando destino? Estou aqui desde as 8. Não. Não tá Mas eu sei indicando onde tem destino. Mas agora eu sei onde tem a craseado. Não está indicando destino. Segunda regra, usada antes de palavras femininas. Estou aqui desde as 8. É feminino? É. Não, né? Não. Não. Então, não é essa regra que a gente vai usar. Regra Professora, número agora 3. Crase obrigatória.
É à noite, à medida de, à tarde, às pressas, à direita, às vezes? Não, né? Professora, eu sei onde tem acraseado. Calma, vamos chegar lá. Quarta regra, na indicação de horas, usa-se crase antes de numeral, cardinal, que indicam horas exatas. Então, vamos lá. Estou aqui desde as 8 horas. Tem horas? Tem, mas depois. Tem horas, né? Então, usa crase ou não usa? Não, Peraí. Não, porque... Não. porque é depois, tem que ser antes. Não entendi, como assim? Não. Por que que usa e por que que não usa? Eu quero respostas. Porque, tipo assim, O professor de porque Pode quando falar, usa eu tô ouvindo. porque quando usa desde, aí antes do acraseado, aí não é acraseado? Tipo assim, Isso, quando tem porque desde, na regra tem uma exceção, certo? certo. Então, e qual é a exceção? desde, O desde, isso mesmo, porque o desde faz parte dessas 5 preposições aqui. Então, temos o para, temos o desde, temos o após, o perante, o com. Sim. Sim. Então, se a gente tem essas 5 preposições, depois a gente não pode usar o acraseado. Como que tá a frase? Estou aqui desde as 8 horas. Então, nós temos o desde. Então, é artigo normal, sem ser craseado, certo? Por causa da exceção à regra. Eu posso falar onde que tem. Certo? Próxima oração. Mas só poderei ficar aqui até as 9 horas. Então, Ascraseado. até... Ascraseado. Ascraseado? Sim. O até. Vamos lá olhar na exceção à regra. Ele está dentro das palavras? Não. Ele não é uma das preposições, certo? Então, a gente usa a regra número 4, que é na indicação de horas, usa-se crase antes de numeral cardinal, certo? Então, ele entra na regra e não tem exceção. Oi? Tem uma dúvida. Pode falar. Olha, eu vou fazer um exemplo, mas só que também é uma pergunta. É mais ou menos assim. 18 horas, as pessoas... Eu vou usar craseado, mas também pode usar o S junto? Pode usar o S junto, mas nessa frase não precisa usar craseado, tá? É artigo normal, mas no plural. Oi? Eu estava olhando a B assim, por eliminação. A primeira é sem as, só que sem crase. Só que depois tem a com. Peraí. Tem a com crase, não tem? Vai dar para eliminar a B e a D, que todas elas começam com acraseado. A B e a D, né? Aham. Isso. Aí a gente vai ficar com a C e a E, alternativa, né? Sim. Só que
Só que na C e na E, não tem não tá indicando a crase, né? Tem crase na segunda. Isso que eu tava olhando. Isso mesmo. Peraí. Professora, só um minutinho, peraí. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, tá? Mas, professora, as esqueci como é que fala. Ah, olha só, tem uma regra aqui. Que é facultado o uso da crase depois da palavra até. Então, se você quiser usar ou não quiser usar, fica a seu critério. Não é errado falar até às 9, sem crase. E Isso também que eu não ia é errado falar até às 9 com crase. Tá? Então, não é obrigatório falar até as com crase? Não é obrigatório, é facultativo, isso mesmo. Depois da Isso que eu ia preposição falar. até, tá bom? Tá bom. Só depois do até. Aquele outro grupo de palavras, o outro grupo de preposição, a gente mantém, tá bom? Mantém como exceção à regra. Então, vamos lá. Mas só poderei ficar até às 9 horas. Então, você usa ou não usa. No exercício aqui, tá falando, tá pelo não uso, né? Então, aqui, a gente mantém a C e a E ainda por eliminação. A gente continua só com as duas. Próxima oração. Porque às 10 horas assistirei. E aqui? Ascraviado. Não, Ascraviado, né? Porque não tem exceção à regra, a gente tem o as depois da palavra porque, então não é em nenhum grupo daquelas preposições, e a gente aplica a regra sobre numeral cardinal, que são as horas, a indicação das horas. Então, aqui, ó, porque às craseado 10 horas assistirei à sessão de abertura. E agora, a sessão de abertura? E agora, ó, a gente tinha a E e a C, né? Peraí. A sessão de abertura. Acho que é de artigo, professor. E aí? Jorge Moderna, Pra mim é uma área de artigo. Dirigir-me Parte de artigo, professor. E agora? Assistirei à sessão. É área de artigo, professora. Porque depois da sessão, ela é uma palavra feminina, substantivo feminino? Sei. Então, e aí? Eu quero que vocês me falem. Querem verificar a regra de novo? Quer que volta lá em cima para verificar a regra? Sim. Então, vamos lá. Regrinha do A de artigo. Artigo definido, usado antes de Nossa! Enrolou a língua para falar.
usado antes do substantivo, indica um fato que irá ocorrer, uma ação futura, e também usado quando indicar distância. Meu Deus, a garganta da Pro tá ruim. Então, naquela frase, indica uma ação futura, indica distância? Sim. Pode falar, Miguel. Indica mais. Depois da sua aula vai ser quem? Depois da minha aula é minha aula. Tudo português, né? Redação. Então, eu acho E aí? que é a de artigo, professora. É a de artigo? Uhum. Essa é difícil. Você sabe por quê? Porque quando a gente tem o verbo assistir, no sentido de ver, aí tem que usar crase. Crase? Entendeu? Não, explica de novo. Porque aqui, ó, porque assistirei. Então, é uma ação futura, certo? Sim. Certo. Se é uma ação futura, então a gente não precisaria usar a crase, certo? Porque é a regra Certo. do artigo. Lembra aqui em cima? Uhum. Sim. Porque, ó, ação futura, assistirei. Só que por se tratar de uma palavra, só que por se tratar de assistir, a palavra do verbo assistir, ele indica ver. Então, antes, aliás, depois tem o uso da crase, tá? Também é uma exceção à regra. Então, como que a gente aprende? Só na prática, fazendo exercício e decorando essas regrinhas e exceções. É bem chatinho, né? O uso ou não da crase. Vocês não concordam? Mas, professora, por que não apareceu essa exceção lá nas explicações? Porque eu tô falando para vocês agora. Entendeu? E o exercício, ele também serve para poder aprender. Também serve para poder decorar, certo? Para fixar a matéria. Então, essa também faz parte. A seção de abertura de arte moderna. Então, nós temos o uso da crase. Precisando dirigir-me à rua 7 de abril e ir à galeria. E agora? Essas duas últimas vai ser a com crases. Também, né? Sim. Isso. Com crase. Por quê? Por causa que ele vai a algum lugar. Isso. As peças. Ele vai a algum lugar, né? Isso mesmo. Vai a algum lugar, certo? Certo. Então, terminamos esse. Próximo. Refiro-me a atitudes de adultos. Então, refiro-me a atitudes de adultos. E aqui? Aliás, pode ser no plural também, ó. Refiro-me às atitudes de adultos. Porque tá no plural, tá? Também. A com S acraseado. A com S acraseado? Por quê? Não sei se seria, não, hein?
Não Hein? está indicando distância, não está falando onde que ele vai. Agora eu percebi. Eu acho que é assim. As sem crase. As As sem crase. Também acho. Um artigo. As sem crase. As sem crase. Professora? Então, eu tô ouvindo o que você está fazendo. Eu tô ouvindo o que você está falando. Eu quero saber por quê. Porque o A sem crase. Por que que é A sem crase ou por que que é A com crase? Porque não está falando de distância, não está falando onde que ele vai, não está falando. Não tem, parece que não tem substantivo feminino. Eu acho que. Ó, refiro-me é masculino, atitudes, não tá indo para nenhum lugar, não tem distância. Professor, refiro-me é uma daquelas palavras lá, esqueci o nome. Não, não é preposição. Então, Então, é com crase ou sem crase? sem crase. Sem crase. Será? Sem crase? Ou não é? Sem crase? Sem crase. Mas vocês não conseguem ver aqui que nós temos um A de artigo mais um A de preposição? Refiro-me às atitudes. Tá, entendi agora. E agora, o quê? Acraseado. Isso, acraseado. Por quê que é acraseado? Por causa senão ia ficar a atitude. Então, mas essa junção de dois As, quais são os dois As? Acraseado. Não. Acraseado é o quê? É o A preposição, mas o A artigo, certo? Certo. Então, essa é a regrinha que a gente vai usar aqui. Então, tem o A craseado, porque é o A artigo mais o A preposição aqui na frase, tá bom? Essa é a regrinha. Certo? Certo. Então, vamos lá. Refiro-me às atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia e à fuga. E agora? A rebeldia e a fuga. As duas com crase. Por quê? As duas são Por crase. causa que é um feminino. Isso. As moças. Feminino. E a rebeldia, ó. Quem determina é a rebeldia, tá? É porque rebeldia é uma palavra feminina, não é o rebeldia, é a rebeldia. O rebelde. O rebeldia. É. Português, hein? Tá bom? Tá bom. Tá bom. E aqui embaixo, há uma fuga. Acraseado. Com crase também. Por quê? Porque tá. Senão ia Também ficar. estão na E uma. palavra feminina. Peraí. E aí? Senão ficar uma fuga. Então, mas tá certo falar assim? Uma fuga? Mais ou menos. E aí, me fala. Sei lá, parece que se colocar o A. Professora, se colocar adjavor, Parece que acho que é parece adjavor. uma explicação.
Não. Não é há de haver e não tem há de haver também nas alternativas. Ó, dá uma olhadinha ali. Eu tô vendo agora. Vamos fazer por eliminação, então. Refiro-me às atitudes. Qual que é mesmo a? Crase. Com crase, né? Então, qual que é? É a e é a E. Oh, desculpa, C. Certo? E a D também pode ser? A D não. Não. Lembra Não. que é as no plural? Sim, só que ali no rebeldia também é ocasião. Isso. Aí aqui, ó, levam as moças à rebeldia. Aí é acraseado, né? Lembra? Sim. E a gente não consegue eliminar, a gente continua com a A e com a C. Aí a última, e a uma fuga. E agora, tem crase ou não tem crase aqui? Tem crase. Tem crase por quê? Eu quero que me fala por que tem crase ou por que não tem crase. Porque está se referindo Sentido a uma oblíquo. fuga. Porque também tem sentido oblíquo, pronome oblíquo. Tá se referindo a onde que ele a uma fuga, assim? Ali ceci consigo. Ali. As, lis, ceci consigo. Ó, aqui não tem crase, tá? Porque a gente não tem a contração do a artigo mais o a preposição. É só o a artigo normal. É só o a de artigo, não tem a contração do a mais a. Então, não precisa de crase. Então, a resposta correta é a resposta C. C. Tá bom? As, plural e craseado. A, singular e craseado. E a, sem crase. E a uma fuga, porque é só o a artigo normal. Não tem a contração do a artigo mais preposição. Tá bom? Tá bom. Então, Já vamos tá mais respondido. esse já está respondido. A gente vai tentar, a gente vai analisar da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá preencher qual é o A correto. Precisa falar acerca de 3.000 pessoas. Acerca de. Tem crase ou não tem? Não. Não tem. Acerca de não tem crase, né? Aqui. Ó, porque não é nenhuma das palavras aqui. Não tem também, não encaixa também em nenhuma dessas preposições. Também não tem horas. Também não é uma palavra feminina. E também não está indo a nenhum lugar. Não tem contração de a, artigo, mais a preposição. Então, por não ter contração de nenhum dos dois, a mais a, é só o quê? O a do artigo definido. O artigo. A artigo. Isso mesmo. Ô, professora, não lembro se a senhora falou que ela queria liberar nós mais cedo, a senhora vai? Vou no final da aula, tá? É porque eu estava perguntando mesmo agora, são 9h10. A gente só vai terminar esse último exercício, daí já vai ser nosso intervalo, tá bom? Tá bom. Você tá com pressa por intervalo. A aula tá chata, então. Tá não. Então, vamos lá. 2. Daqui a alguns anos, tudo estará diferente. O que significa daqui a alguns anos? Há alguns anos daqui a algum tempo. Então, mas aí lembra da regrinha do artigo que indica futuro? Sim. Então, se é daqui a alguns anos, indica o quê? Futuro.
Futuro. Então, a gente usa acraseado ou só o artigo? Com artigo. Artigo. Terceiro, há dias está desaparecido. Lembra que a gente consegue substituir o A de H por faz ou tem? Lembra? Sim. Então, aqui tem como substituir o A por faz dias está desaparecido? Sim. Sim, né? Então, quando a gente consegue substituir, o A é derivado do haver, tá? Do verbo haver. 4. Vindos de outros locais, todos chegaram a tempo. A tempo, A de artigo, porque não tem a preposição a com o artigo a, então não tem a contração a mais a, então é só o a de artigo. A reunião. Aí, a reunião tem o a craseado, tá bom? Então, a nossa ficou aqui, A, H, A e A craseado, certo? Conseguiram entender? Sim. Então, tá bom. Gente, eu vou liberar vocês para o intervalo, 9h15, tá? A gente volta 9h35, são 20 minutos de intervalo. Tá? Tá bom. Aí. Então, vamos lá. A gente concluiu a parte sobre crase e fizemos os exercícios, certo? Agora, nós vamos passar para o uso de acerca de e acerca de. Aí, veja que esse acerca é com o A junto e aqui é o A separado, A de artigo. Então, o acerca de, junto, significa sobre, a respeito de, com relação a algo, tá? Acerca de significa aproximado, perto. Então, esse é bem fácil. Pode verificar, são 2 regrinhas e a gente não tem exceção. Então, o que a gente tem que decorar? Acerca junto significa sobre, a respeito. Então, a gente está tratando sobre algo acerca, tá? Então, é acerca junto. E acerca separado significa perto ou aproximado. Então, exercícios. Naquela noite, discutimos acerca do assunto. Acerca junto, por quê? Porque a gente consegue substituir o acerca pelo a gente consegue substituir por a respeito ou com relação. Verifica aqui, ó. Naquela noite, discutimos a respeito do assunto. Então, se a gente consegue fazer essa substituição, o acerca é junto, porque o significado do acerca junto é sobre, a respeito ou com relação a algo, certo? Então, aqui comporta a substituição? Sim. Então, a gente coloca o acerca junto, certo? Certo? Certo. Então, tá bom. Próximo. Estamos a cerca de 15 quilômetros de São Paulo. Acerca separado. Por quê? Por causa que... Porque tá falando sobre a distância, tá aproximado, tá perto. Isso, a Tá gente falando consegue... sobre a distância ali. Professor, Isso, a gente consegue substituir por estamos próximos. Professor. Oi? você não vai colocar no grupo? Você não vai enviar? Não entendi. Você vai colocar no grupo? Vou colocar no grupo as regrinhas, tá?
Mas essa aqui é bem fácil, vocês vão tirar de letra. Então, vamos lá. Agora é a cerca separado, né? Porque indica proximidade. Distância. Tá bom? Distância, então. Não é que indica distância, é que indica aproximado, tá? Indica Professora, algo peraí. perto. Oi. Que foi? Pronto, professora. Quem que estava pedindo alguma coisa aí? Não sei. Uai, falaram alguma coisa? Falaram, professora, aí não falou mais nada. Eu fiquei esperando. Ah, fui eu. Você não Ah, vai enviar no grupo? Eu vou enviar depois, Depois da tá aula? bom? Isso. Mais alguma coisa? Não. Então, aqui, 3. Como que vai ficar? Acerca de... Junto. Tá Acerca falando a de... respeito sobre o filme. Eu Quantas acho pessoas? que Não, Está falando a respeito do filme ou das pessoas? das eu acho que pessoas. acerca separado, por causa que é uma quantidade, é uma aproximação. Isso, é separado, tá? É separado, tá? Cerca de 10.000 pessoas viram o filme, tá? Nesse caso, não precisaria nem doar. Seria só cerca de 10.000 pessoas. Não precisaria nem do acerca de. Mas tá correto, tá perfeitamente correto você falar tanto cerca de 10.000 ou acerca de 10.000 pessoas, tá bom? Aqui, na 4. Tá bom. Forneceu acerca de 10 quilos de arroz. Também vai ser acerca de separado. Por causa que Isso está falando de mesmo. uma quantia aproximada de quilos de arroz. Isso, perfeito, isso mesmo. Aí, falamos acerca de saúde. Aqui já está escrito, né, que o acerca é junto. Mas por que que é Por acerca causa junto? que eles falam, por causa que eles Tá falam a falando respeito sobre da saúde. saúde. Isso. Então, é muito fácil essa regrinha, né? Sim. Bem tranquila, né? Então, ficou... Todo mundo entendeu acerca de e acerca de separado? Sim. Então, tá bom. Então, nós vamos passar para o próximo exercício, tá bom? Exercício. Descreva os elementos da narrativa. Estranha é a cabeça das pessoas. Então, vamos lá. O verde. Uma vez, em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de cores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento e dos elementos que vinham da cidade. Percebe certo dia que a árvore começava a morrer.
secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, renascerá, comentávamos no bar e na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse e o técnico concluiu. Fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo de representação da natureza, começamos a lembrar de uma vizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela. Indagamos e ela respondeu com calma, olhos brilhando, agressivos e irritados. Matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Indaguei. Porque na época da flor, ela sujava a minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Que triste, né? Então, pra quê, né? Pra quê, né? Precisava matar a árvore? Não precisava. Porque a sujeira a gente limpa e depois a flor, ela não é sujeira. Ela é a flor. E a folha também. E se tem sujeira, é só recolher, é só limpar. Né? Não precisa matar. Imagina só matar uma árvore por causa da sujeira. Aí não existiria árvore, porque todas as árvores fazem sujeira, então. E a gente faz sujeira também, e a gente não precisa morrer por conta disso, certo? Olha, tem um ponto aí nesse negócio que a gente faz sujeira, porque a gente queima a floresta e tá de boa, né? Não tá de boa, é errado também, tá? Não é certo queimar. Não é certo queimar lixo, não é certo queimar floresta, não é certo desmatar. Quando tem desmatamento, essas coisas assim, por exemplo, quando a gente necessita do uso de madeira para poder fazer construção, para poder fazer móveis e um monte de outras coisas, é necessário que a gente faça o uso de madeira de reflorestamento, que é uma madeira que você planta a árvore e depois você tira a árvore para você poder usar essa madeira. E isso é feito eucalipto, por empresas. professora? Oi? Tipo eucalipto? Isso. Aí são empresas autorizadas que fazem o plantio e a colheita dessas árvores, tá? Mas não é assim, chegar desmatando todas as árvores e catando a madeira, isso aí é completamente errado. Matando os animais. E pôr fogo também é bem errado, não pode fazer, é um crime, inclusive, tá? O desmatamento e os incêndios são crime, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Qual o enredo da narração? O que é enredo? Primeiro. Ponto alfa. Oi? Ponto alfa. Não. O que é o enredo? Não. Ai. É o desenvolvimento do texto. O enredo é aquela história, né? O que está rolando ali, tá? O ponto alto da história é o quê? Clímax. Isso, é o clímax. O ponto alto da história é o clímax. Então, como que a gente consegue ver aqui as características? Aqui no primeiro parágrafo, nós temos o quê? Desenvolvimento. Não, o primeiro parágrafo é o quê? Ah, esqueci. É a introdução. Introdução, isso mesmo. E introdução tem o quê? As características. Ele vai descrever o local, né? São Paulo, a rua,
Ele vai descrever as pessoas, personagens, a época, qual que é a época? A época da floração, o que acontecia, tá? Então, isso é o quê? A introdução do texto. Aí, abaixo, a gente tem o desenvolvimento, clímax e o quê? E o desfecho. Desfecho. E esse desfecho, como que foi? Foi surpreendente ou não? Não. Foi surpreendente para ruim, né? Foi. Porque ninguém esperava que alguém teria matado a árvore. Imagina só. É. Era uma árvore tão boa para todo mundo. Então, qual o enredo da narração? O que a história conta? Ele conta sobre o quê? Sobre a árvore. Sobre a árvore, né? Sobre a floração da árvore, sobre o que aconteceu com a árvore, certo? Sobre a vida da árvore, na verdade. É, isso mesmo. Aonde você identifica o clímax? Quando fala sobre com as flores da árvore cair no asfalto, que não sei, o personagem fala que esqueci assim do asfalto, das calçadas, dos muros. Então, onde que tá? Quando a árvore Quando começou eles a descobrem morrer, né? Quando eles descobrem quem matou a árvore. Isso, quando a árvore começou a morrer, aí que a gente vai começar no clímax. E a gente vai começar no clímax. Daí quando eles Isso. descobriram, foi o ponto alfa. Isso, mas aí já encaminhou para o desfecho, lembra? Porque desvendou o mistério. Então, o ponto alto aqui, para a gente poder analisar, é quando todo mundo começou a perceber que a árvore estava secando, que a árvore começou a morrer, que ela não ia renovar o ciclo dela e que ela não voltou, né? E também Esse é o porque não ponto estava na alto. época. Não, mas ela morreu. Não é porque já tinha passado a época dela, mas ela e ela não voltou, então ela morreu. Tá? Tá. Certo? C. Escreva, completando a narração acima, que desfecho você daria? Como assim que desfecho você daria? Professora, seu áudio travou. O áudio da professora travou. Voltou? Voltou. Epa, então tá bom. Então vamos lá, vamos fazer uma escrita mental, na verdade. Eu não vou escrever aqui, tá bom? Tá. Mas assim, vamos Professora, pensar. por que a senhora não escreve? Porque é muito ruim para mim escrever no mouse. Pelo mouse. Oi? É ruim? É bem ruim. Tem que ter uma coordenação boa. Então vamos lá. Para mim não tem muito. Vamos completar a narração acima com qual desfecho que a gente daria aqui? O desfecho então, vamos lá. É quando eles descobrem. Onde que a gente... Isso mesmo. Aonde está o desfecho aqui? Quando eles descobrem. No último parágrafo, professora. Tá, onde que tá? No penúltimo, no último parágrafo. Não, fala para mim aonde tá, começa. lê. Tá, entendi. Isso. E aí, aonde tá? Onde começa o desfecho? Peraí. Cheios Surpresos. Fomos até ela. Indagamos e ela respondeu com calma. Olhos brilhantes. Matei mesmo essa maldita árvore. Aí. Então,
Quem começou a falar aí nos surpresos, nós, os moradores da rua, essa parte aqui a gente já encaminha para o desfecho, tá? Então, é aqui que vai começar. Então, como que a gente pode reescrever, assim, essa parte? Como assim? Reescrever, Ó. tipo, um resumo dessa parte? Ó, escreva, completando a narração acima, que desfecho você daria? Então, você quer continuar com o desfecho que a árvore tenha morrido? Não, não quero. Não, né? Então, como que a gente pode mudar esse desfecho? A partir da onde a gente consegue fazer essa... A gente consegue mudar para poder dar um destino melhor para a árvore? Eu não matei a árvore, mas eu conheço alguém que supostamente pode ter matado a árvore. Mas aí a árvore vai ter morrido igual. Então, O que a gente pode fazer? que a idosa, em vez de ficar a manhã toda perto da árvore, ela fique nas flores, mas não mate elas. Então, a árvore ainda vai estar viva e ela não vai estar zangada. Tá, mas aqui, ó, você tem que ver o seguinte, que eles fizeram uma pergunta para ela, ó, surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo de representação da natureza, começamos a lembrar de uma vizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos e ela respondeu com calma, olhos brilhando, agressivos e irritados. Então, como que a gente pode mudar? Aqui em cima, quando o Instituto Botânico analisou e o técnico concluiu pelo envenenamento, a gente já pode começar a mudar também. Ou pode manter essa parte que a árvore foi envenenada, e aqui abaixo a gente coloca o quê? Que ela se recuperou? Isso. Por que a gente não pode incluir que tem um medicamento, que tem um remédio para a árvore, que ela consiga melhorar e não fique mais doente? E e reverta a situação do envenenamento. A gente pode fazer isso, não pode? Que não suja as flores, que não suja as flores dela. Mas a árvore vai sujar, porque a árvore vai cair folha, vai cair fruto, vai cair flor. E se for uma árvore pinheiro? Também. Fica verde permanentemente. Toda árvore cai Não, folha. Árvore pinheiro fica verde permanentemente. Não, mas cai folha, ué. Tem Não, duas não cai das 4 professoras de redação que elas são professoras mesmo de universidade de português. No fundo, esse horário aí, vamos ver aí. João, seu áudio está aberto. Você olha a tabela, você olha a segunda coluna, porque você está no Rio, você está 1 hora adiantado em relação a mim, entendeu? Então, para você, a aula vai começar 14, se ela estudar de tarde, vai começar 14 e terminar... Tomar gravação, vamos lá. Então, como que a gente vai colocar esse desfecho? Como que vai fazer? Um remédio para curar a árvore, depois de ela ter sido envenenada. Remédio para curar a árvore? Isso. Dá para a gente colocar isso. Então, vamos colocar aqui. Que a gente pode acrescentar aqui, ó. Aí ela fala assim, ó, porque na época da flor, ela sujava a minha calçada, eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Então, o que a gente pode acrescentar aqui ou modificar? O que vocês acham da gente colocar que o técnico
concluiu pelo envenenamento, mas falou que tem um remédio, que tem um produto que passa na árvore que reverte o envenenamento. Não é bom a gente colocar? Sim. E o que vocês acham também de falar que a vizinha se mudou da rua e não se incomodou mais? Seria bom também. E aí deixa ela ir embora. Se ela não gosta da árvore da rua, deixa que ela vá embora. Por quê? Porque ela cometeu um crime envenenando a árvore. Não pode envenenar a árvore. Ninguém tem o direito de fazer isso. Isso é crime. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa na história? Não. Tudo que a senhora falou tá bom. Então, tá bom. Então, vamos seguir. Pronomes demonstrativos. Só falta 40 minutos da nossa aula, então vamos rápido, tá bom? E eu vou liberar ainda vocês 5 minutos mais cedo. Olha só. Então, vamos lá. Pronomes demonstrativos. Quais são? Este, esta, estes, estas. Esse, essa. Tem Esses, essas. O pronome. Aquele, aquela. Aqueles, aquelas. Isso, tem o pronome demonstrativo no singular e no plural, tá? Você seleciona. Aí fica este, esta, isto, este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Aí a gente consegue isto, isso e aquilo. E, tá? Exemplo. Há a hipótese de que eles consigam. E aí? Essa é bem provável. Professora, mas Então, o que a gente vai fazer com esses pronomes demonstrativos? Para vocês aprenderem quais são os pronomes demonstrativos quando for colocar na redação. Entendeu? Vocês têm que saber qual é o uso correto deles. É isso que você... Porque quando você faz a redação, você não pode ficar usando o termo incorreto, porque os termos incorretos, eles tiram pontos de vocês, e aí vocês podem reprovar por uma bobeira, entendeu? Então, vamos lá. Há a hipótese de que eles consigam. Essa é bem provável. Então, qual que é o pronome demonstrativo? Consigam? Não, qual que é o pronome demonstrativo? Ó, a gente acabou de falar os pronomes demonstrativos. Aquele. Na frase aqui de baixo, onde que tá? O quê? Essa. Isso, essa. Isso mesmo. Por que que é essa? Porque é um pronome demonstrativo. Então, mas o essa remete a quê? Ao tal. Não, peraí. o essa remete ao quê? Deixa eu A ver. hipótese. Isso, a hipótese, porque essa hipótese é o quê? Bem provável. Uhum. Tá bom? Tá bom. Oh, meu Deus. Foi? Voltou? Voltou. Tava normal já, professora. Aí, é que eu tive que colocar o celular para carregar. Tá bom? Então,
Sempre que tiver este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto, isso, aquilo, é pronome demonstrativo, tá? Tá bom. Que demonstram algo. Pronomes possessivos, quais são? Meu, minha, Meu, meus, minhas, minha, teu, tua, teus, tuas, meu, seu, minhas, sua, seus, suas, calma, nosso, nossa, teu, nosso. calma. tua, Miguel, vamos com calma. teus, tuas, seu, Miguel, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, dele, dela, deles, delas. Bugou de novo. Professora travou. Ela saiu, na verdade. não, tô aqui, Tá aí? tô aqui. Ah, tá. Dá para me ouvir direito? Tá. Dá, um pouco, né? Porque, tipo, faz uma voz mais ou menos assim, sabe? Tipo, um pouco mais baixo. Meu Deus. O que tá acontecendo? Tá bugando tudo, meu Deus. Derrubou alguma coisa aí, professora? Não, é o... Eu fui colocar meu celular para carregar e daí ele tá falhando, tipo, ficar oscilando, tá? Agora melhorou, pronto. Arrumou. Tá. Miguel, quando fala para você ir com calma, é para você ir com calma, não é para você continuar falando, é para você esperar, tá? Tá bom? Acompanhar, todo mundo vai fazer junto, para a gente poder decorar isso aqui também, tá bom? Professor, Oi. era o Ricardo que estava falando. Sim, o Ricardo tava. Todo mundo começou a falar pausado para poder decorar. E o Miguel tava, meu, minhas, tu, aí tem que falar com calma. Tá bom? Todo mundo junto, para todo mundo prestar atenção. Então, quais são os pronomes possessivos? A gente viu o pronome demonstrativo e agora o possessivo. Aí, possessivo, meu, minha, e o plural, Meus, sua, Minhas. plural, seu, Eu. sua, plural, nosso, nossa, plural, vosso, vossa, plural, e dele, dela, plural. Aí, exemplo, Joana vendeu a casa após seus avós morrerem e os pais viajarem. Suas. Qual o nome possessivo? após. Não, Seus. seus. Isso mesmo. Por quê? Porque é de posse, né? Joana vendeu a casa após seus avós. Então, os seus se refere a quem? Avós. Aos avós. De quem? Da Joana. A voz da Joana, certo? Certo. Então, qual que é a alternativa? Aos avós da Joana. Letra B. É o B, isso mesmo. Se refere aos avós da Joana. Então, por exemplo, se eu falo assim, esse lápis é da Gabi. Qual que é o pronome? Demonstrativo. Esse. Esse. Ou pronome possessivo, desculpa. Ué. Eu falei demonstrativo, né? Eu já adiantei a matéria, desculpa. Então, pronomes possessivos. Meu lápis. Meu. Então, Meu. posse, tá? Teu caderno. Teu. Teu. Ou ao mercado com a sua mãe. Sua. 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 Tá?
Nossa aula. Aula de quem? Nossa. Nome possessivo. Nossa. Tá? E assim por diante. Aí, pronomes indefinidos. O que é pronome indefinido? Pronome indefinido é que não define algo, ele é indefinido, certo? É sobre alguma sobre coisas assim que não é Sobre aquilo alguma mesmo. coisa. Isso. Então, algum, alguma, aí, plural, alguns, algumas, todo, toda, todas. Isso, plural. Outro, outra, outra, vários, diversos, ou várias, diversas, tá bom? Tem o feminino também ali. Exemplo, o Brasil é regido por leis. Algumas são antigas e outras não. Então, aqui, ele está definindo quais são as leis antigas e quais são as leis que não são antigas? Não define, né? Então, se ele não define, é o quê? Um pronome indefinido. Então, na frase, quais são os pronomes indefinidos? A frase. Algumas e outras. Outras e algumas. Isso mesmo. Por exemplo, se eu falar, todo mundo está prestando atenção na aula, eu estou falando alguém específico que está prestando atenção? Não, estou falando todo mundo, né? Então, todos estão prestando atenção, né? Várias são as pessoas no mercado. Estou falando alguma pessoa específica que está no mercado? Então, quando eu não falo sobre algo específico, não estou definindo, né? Então, é pronome indefinido, certo? Vamos lá. Pronomes interrogativos. O que a gente lembra sobre interrogativos? Uma pergunta. Pergunta, é um ponto de interrogação, isso mesmo, ao final. Então, que, qual, é um questionamento, certo? Então, é um pronome interrogativo. Exemplo. O que são aranhas? O que são aranhas? É uma pergunta. Pronome interrogativo, né? Interrogativo. Segundo exemplo, não sei qual é o que da questão. O que e o qual? Isso mesmo. Não sei qual é o que da questão. Os dois. Qual a classificação morfológica da palavra sublinhada? Pronome interrogativo. Interrogativo. Isso, é a A, né? Tá muito fácil isso, vocês estão muito inteligentes, muito para frente, sabem tudo. Vamos lá. Pronome relativo. Então, é o quê? Relativo a algo, certo? Sim. Certo. Cujo e cuja. E cujos e cujas, certo? Certo. Certo. Exemplo. É esta a árvore cuja sombra me refiro. Qual que é o pronome relativo? Cuja. Por que ele é relativo? Porque ele está se referindo à sombra da árvore. Isso, exatamente isso, perfeito, tá? Pronomes pessoais. Aí nós temos o pronome pessoal do caso reto, que daí é eu, tu, ele, nós, vós, eles. E pronome pessoal
oblíquo, que daí é o me, mim, comigo, conjugado na primeira pessoa do singular. Te, ti, contigo, que é a segunda pessoa do singular também. O, a, lhe, se, si e consigo, terceira pessoa do singular também. Quem que tá falando junto? Miguel. Miguel. Decorar. Tá bom, vai. Aí vamos lá. Agora nós vamos passar para a pessoa do plural, tá? Nós, convosco, é a primeira do plural. Vós, convosco, vós. Aqui na primeira pessoa do plural, é nós e conosco. Na segunda pessoa do plural, é vós e convosco. Tem um V, tá? Tá. E na terceira pessoa do plural, é os, as, lhes, se, si e consigo. É só, Ok? algumas palavras é só aumentar um S. Algumas Do que sim, o do singular. exatamente. Exatamente. Aqui na terceira pessoa do plural e na terceira pessoa, aliás, terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, é basicamente isso que você falou. Aumenta só o S, só coloca no plural a palavra. E continua a mesma coisa. Aqui na primeira, me, mim, comigo, né? Que é em substituição ao eu. E fica na primeira pessoa do plural, nós e conosco. Tá? Aí aqui, ó, segunda pessoa, te, ti e contigo. Quando ela passa para a segunda pessoa do plural, fica vós e convosco. Vós e convosco. Tá? Não é vós, é vos. Desculpa. Então, próximo. Valor semântico das preposições e conjugações. Primeiro exemplo. Tinha uma vizinha que era uma cobra. Eita. Qual que é o sentido disso? Uma conjunção. Conotativo. Sentido conotativo, certo? Por quê? Porque o que é uma cobra? Uma cobra É um Um animal. um réptil. Tem como alguém ser cobra? Não, ele o ser humano julgando a ser pessoa. cobra, não. Está Não tem como julgando uma pessoa ser cobra, né? Até tem, só por experiências. Muitos além no futuro. Tá, mas nesse sentido aqui da frase, quando a gente fala que alguém é cobra, no sentido conotativo, a gente quer dizer que a pessoa é o quê? É uma pessoa má, sem Chata, gosto, que não gosta das coisas. É arrogante. Isso. É fofoqueira, às vezes faz maldade, né? É arrogante. Isso, faz maldade. Que nem aquela que matou a árvore. Isso, aquela pessoa é uma cobra. Professora, então se a gente chegar assim, a gente chegar numa pessoa, você é sua cobra. Não é um xingamento. Não, você não vai entender nada. É verdade. Ou a pessoa vai se sentir muito ofendida, né? Porque quando a gente chama alguém de cobra, a gente está dando um adjetivo com qualidades ruins, né? Sua cobra. Isso. É. Comunicação ruim. Então, tinha uma vizinha que era uma cobra, não é que ela era uma cobra, não é que a pessoa virava pelo cobra. sentido, né? É o sentido conotativo de dizer que a pessoa era uma cobra, para dizer que a pessoa era uma má pessoa, tá? Segundo sentido, o caseiro encontrou uma cobra no sítio.
Não, sentido denotativo. Denotativo. Porque é uma Denotativo, cobra de por quê? verdade. Porque agora é Era uma animal cobra mesmo. animal. Porque agora é um animal. Isso, ele encontrou um animal, que é uma cobra no sítio, tá? A cobra mesmo. Isso. A palavra cobra tem significados diferentes? Tem. Qual o sentido da palavra cobra no primeiro e no segundo exemplo? No Conotativo. primeiro, ele está botando qualidade Denotativo. no No outro. segundo, Sua cobra denotativo. tá tipo... É um xingamento. E no segundo, tá denotativo. É, o denotativo, que é tipo uma cobra. Isso mesmo. Então, no primeiro sentido conotativo, ele está qualificando a pessoa como uma má pessoa, e no sentido é o sentido denotativo, no segundo, né? Porque ele está afirmando que é um animal, que é uma cobra animal. Não é uma característica de ruim de alguém, certo? Agora uma boa. Essa menina é uma flor. Tem como alguém ser flor? Não, é tipo, tá botando qualidade, mas só que boa. Não é que nem a outra, é tipo... um Cobra, né? xingamento. Isso mesmo. Então, quando a gente fala que alguém é uma flor, a gente fala que essa pessoa é o quê? É uma pessoa boa. É do bem. Isso, uma pessoa Cuida querida, das né? árvores. Cuida das árvores. Das árvores, isso mesmo. Então, essa menina é uma flor. Que sentido que é? Conotativo ou denotativo? Conotativo. Conotativo. Professora, tem o vizinho o cachorro do meu vizinho que tá latindo. Eu tenho que deixar o... Cachorro late mesmo, não tem importância. Fica tranquilo. Então, vamos lá. A flor perfuma o jardim. Tô chamando a flor mesmo. É denotativo. Mesmo, né? Denotativo. É denotativo. Denotativo, isso mesmo, porque é uma flor mesmo. Por quê? Porque é a flor do jardim. Não está falando sobre uma pessoa, está falando sobre a própria flor. Tá? Então, é o sentido atribuído às palavras mediante o seu contexto. Então, dependendo do contexto, muda de sentido denotativo para conotativo. Por exemplo, aqui, a palavra flor, ela está se referindo a quem? Ela está se referindo à menina. Aqui, a palavra flor está se referindo ao quê? A jardim. Então, qual que é o contexto? Um tem um contexto e o outro tem outro contexto. E aí é através do contexto que você vai definir se o sentido é conotativo ou denotativo, tá? Porque a palavra flor não tem como definir se ela tem sentido denotativo ou conotativo fora do contexto. Porque a palavra flor, ela é tratada como um substantivo normal, entendeu? Então, é só no contexto que a gente vai avaliar se ela está tendo outro sentido ou não, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. As preposições e as conjunções podem assumir valores diferentes, ou seja, o seu valor semântico se altera conforme o contexto. Aí, na preposição, palavra invariável que liga dois termos da oração. Então, quais são os tipos de preposição? Preposição de lugar, modo, que é o de. Preposição de modo, em. Preposição de tempo, por. Preposição de distância, que é a. Lembra do a que a gente já estudou lá em cima? Sim, O área ver, preposição artigo, as artigos. Isso. E o a de preposição indica o quê mesmo? Distância, lembra? distância. Sim. Isso. Preposição de causa, com. E preposição de finalidade, que ela é
para alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Então, qual que é a preposição de? Então, ele veio de algum lugar, certo? Certo. A gente faz essa pergunta. Entendeu? Para poder identificar qual que é a preposição do lugar. E aí, como que a gente identifica a preposição de modo? Os prisioneiros estavam em fileira. Estavam em quê? Fileira. Fila. Então, eles têm um modo de estar, certo? Quem determina o modo de estar? A preposição de modo. Agora, preposição de tempo. Ele viveu aqui por 2 anos. Então, quem indica a preposição de tempo? Por 2 anos. Por quanto tempo, né? 2 anos, é. Por 2 anos. Então, preposição por indica tempo. Indica distância. Então, a 5 quilômetros, a 10 quilômetros, a alguma coisa, tá? Então, indica a distância, preposição de distância, é o a. Preposição de causa. Então, com a seca, o gado começou a morrer. Então, qual que é a causa? A seca. Com que causa? Então, a gente consegue identificar através da preposição de causa. Com, a gente identifica por que que começou a morrer. Começou a morrer em decorrência da seca, tá? Com a causa seca. Então, preposição de finalidade. A peça foi enfeitada para a festa. Então, qual que é a finalidade de enfeitar a praça? Para enfeitar a festa. Pode falar, Miguel. Posso ir no banheiro? Pode, rápido, correndo, voando. Então, nós temos uma finalidade, tá? Então, qual que é a finalidade de enfeitar a praça? A festa. Então, é finalidade para, tá? Para alguma coisa. Então, tem sentido de finalidade. Aí, vamos lá. Preposições essenciais. Isso aqui vocês têm que decorar. Lembra que a professora estava falando antes? Sim. Sobre isso aqui, sobre essa lista? Então, Sim. vamos lá. Quais são as preposições essenciais? Peraí, professor. A. Vamos lá? Vamos, é que eu estava anotando. Tá. Preposições essenciais. A, ante, após, até. Então, esses são com a. A, ante, após, até. Aí vem, ó, eu quero que vocês prestem atenção, porque tá na ordem alfabética, tá? Então, porque fica mais fácil para a gente decorar. Então, ó, a, ante, após, até é com a. Com, contra é C. De, desde, de. Em, entre é com E. Aí, para, por, perante, letra P. Sem, sob, sobre é com S. E traz com T. Então, vocês viram que está na ordem alfabética? É, mais ou menos, né, professor? Não, porque tem letras faltando, não tem um de cada letra. Mas na ordem alfabética é para ficar mais fácil para vocês decorarem. Então, vamos lá, tem que decorar. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem,
sob, sobre e trás. Tá bom? Tá bom. Eu vou mandar isso aqui para vocês decorarem. Então, vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, ou entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Tá bom? Tá bom. Preposições ocidentais. A palavra não é preposição, mas às vezes desempenha função. Por que ela desempenha função? Porque ela é usada como, né? Ela pega o mesmo sentido da preposição, ela tem o mesmo significado da preposição. Então, por exemplo, o como... Professora, você travou. Travou? Não. Ah, voltou. Voltou? Melhorou? Melhorou. Então, por que elas são preposições acidentais? Porque a palavra em si não é uma preposição, mas ela desempenha a função. Ela desempenha a função por quê? Porque ela tem o mesmo sentido da preposição essencial. Tá? Então, ó, como, conforme, consoante, fora, mediante, salvo, segundo, senão, visto. Então, por exemplo, assim, ó, o como, a gente pode substituir por qual essencial? O como? É, um exemplo. Como? Isso. Com? Peraí. Vamos formular uma frase para ficar mais fácil? Como você veio de São Paulo até Goiás? Vamos lá. É. Com a... Como é com, não dá, com... Alguém? Como a... Como a Então, você foi... Vamos lá, vamos formular uma frase para ficar mais fácil para a gente entender? Tá. Vamos colocar assim, ó. Usamos como biblioteca, por exemplo. Usamos a sala como biblioteca. Usamos... A sala como biblioteca. Então, vocês entendem que esse como tem a finalidade de usar a biblioteca para algo? Sim. Então, se a gente colocar assim, usamos a sala para a biblioteca, o como que foi substituído por para, ele é uma preposição acidental. Por quê? Porque ele tem o mesmo sentido, né? De uma preposição essencial, certo? Conseguiram entender? Sim. Entendeu? Ficou fácil agora no exemplo, entendeu? E assim a gente vai substituindo conforme, consoante, fora, mediante, salvo, segundo. Entendeu? E assim a gente vai encontrando as outras preposições acidentais. Então, sempre que vocês ficarem em dúvida, substitui a preposição acidental por uma preposição essencial. Se tiver sentido de
lugar, sentido de modo, sentido de tempo, de distância, de causa ou de finalidade, vai ser uma preposição acidental, tá bom? Tá. Sempre que Não sei vocês se- substituírem, sempre Não sei- usa a substituição como um macete, porque funciona muito, tá bom? Tá. Eu não sei se precisar, mas eu anotei tudo isso daí. Tudo bem, não tem importância, pode anotar. Tá. Vamos lá, locuções prepositivas. Formada por duas ou mais palavras com valor de preposição. Então, ó, preposição. A locução prepositiva é o quê? Formada por duas ou mais palavras com valor de preposição. Então, não são só as palavras de preposição essencial, são as palavras de preposição acidental também, tá? É a união de duas ou mais, e elas podem ser essenciais ou acidentais, ou essenciais e acidentais, tá? Então, quando a gente fala sobre locução, locução substantiva, locução adjetiva, locução prepositiva, é a junção de várias palavras que fazem parte do mesmo grupo semântico. Tá? Então, quando a gente fala locução, é isso. É a junção dessas palavras. Aí depende de como vai ser essa locução. Se a locução vai ser prepositiva, é porque ela é composta por várias preposições. Se vai ser uma locução substantiva, ela é composta por vários substantivos e assim por diante. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Sempre terminada com uma preposição essencial. Então, vamos lá. Abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, à custa de, à volta com, perto de, por causa de, através de. Então, o que a gente tem aqui? O que é abaixo de? O que é a palavra abaixo? É uma preposição ocidental. Isso. E de é o quê? Uma preposição essencial. Isso aqui, ó, preposição essencial. Então, quando faz a união das duas, nós temos o quê? Uma frase ou uma locução prepositiva. Locução prepositiva, porque é duas ou mais palavras com o valor de preposição. Ou, mas assim, ó, quando tem o valor de preposição, a última tem que ser preposição. A primeira palavra pode ser, a última tem que ser uma preposição essencial. A primeira pode ser tanto essencial quanto acidental, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó. Professora, a ocidental nunca pode ficar na última, né? Acidental, não. Só a essencial. Essencial e ocidental, só na primeira. Isso mesmo. Aí, vamos lá, ó. Até a. São duas preposições, o quê? Ocidental e essencial. Não. Propositivas. São duas essenciais, né? Duas essenciais. É uma locução prepositiva composta por duas preposições essenciais. Por quê? Porque o até é uma preposição essencial e o de também é. Não é o de, né? É até a. Opa. Eu falei errado. É até a, né? Então, não é até de. É até a. Então, são duas preposições essenciais. O até e o a. Tá?
Então, é uma locução prepositiva composta por duas preposições de valor essencial, certo? Sim. Mais algum exemplo? Os 2 exemplos foram, né? Uhum. E aqui, ó, a fim de. São 3, né? São 3. Isso. A, fim. Só que uma é A, essencial. ai, fim. De, essencial. E o fim não é essencial, né? Sim. O fim é o quê? Ocidental. Ocidental. Ocidental, isso mesmo. E quando a gente Assim. fala a fim de, qual que é o tipo da preposição? É, Lugar. lugar. Não, Peraí, não. Finalidade? finalidade, exatamente. Por quê? Porque a fim de é a finalidade de quê, né? De algo. Tá certo? Sim. Tá. Acabou na bateria do meu celular. Já tá acabando a aula também, né? 10 minutos. Ficou na aula também. Falta 3 minutos. Vamos dois. resolver essa questão. Ixi, e eu falei para vocês que vocês iam sair mais cedo, mas olha só. Falta só mais 1 minuto. É. Valor semântico das preposições. Então, só vamos fazer esse exercício e a gente finaliza, tá? Ok. Então, vamos lá. Ó, preparamos-nos para os festejos natalinos. Então, lembra que preparou para o quê? Para Para os festejos natalinos. Então, é o quê? Uma finalidade, né? Sim. Isso. A gente já tinha falado quase naquela hora. Isso mesmo, já tinha falado, né? Ainda então há respondido. pessoas que não trabalham por falta de qualificação. Então, por que que há pessoas que não trabalham? Por falta de Por qualificação. causa de falta de qualificação. Então, um não trabalhar, ou a não qualificação é causa das pessoas não trabalharem, né? Sim. Então, é um tipo de preposição de causa. Então, vamos lá. Para João, o Flamengo é o melhor time. Então, vamos lá. É de conformidade. Por quê? Porque é para ele. É conforme o que ele entende. A professora, pior que não, hein? A opinião Há controvérsias. Distantes, os namorados falavam-se por internet. Então, pelo que eles se falavam? Pela internet. Então, é o modo como eles se falavam, certo? Certo. Viajamos por várias cidades. Por vários lugares, né? Sim. Então, é Lugar. Preposição Lugar. Preposição de lugar. isso. Eles perderam tudo com a enchente. Então, a causa da enchente. Então, é de causa. Perderam tudo por quê? Por causa da enchente. Então, tem uma causa por ter perdido tudo. Domingo, o Flamengo jogará com o Botafogo. É de oposição, porque um vai jogar contra o outro, certo? São adversários no jogo. E a última, a moça caminhava com pressa. Como que ela caminhava? Com pressa. É um modo como ela caminhava, certo? Certo. Então é isso, pessoal. Damos por finalizada a nossa aula.